Olá pessoal, Danilo Pinheiro. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo uma técnica que a gente chama de Pose Reader, que ela vai ler uma pose e aplicar um corretivo na deformação do nosso rig no Maya, tá? O Pose Reader você pode utilizar alguns plugins para fazer isso, ou então você pode fazer manualmente também. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço profissionalmente utilizando a nossa ferramenta do DP Auto Rig System, que ele tem já um Pose Reader, que ele já é integrado ao nosso script e futuramente ele ainda vai integrar mais ainda no rig que a gente criar. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Não vai dar para mostrar tudo porque ele é bem complexo, um cálculo de Pose Reader, mas eu vou explicar para vocês como que eu faço. Vocês vão ver que é bem rápido e fácil de fazer se você tiver um modelo para corrigir principalmente as poses do cotovelo e joelho. Eu vou apresentar daqui a pouquinho também onde a gente aplica muito o Pose Reader num personagem humano. E agora nesse momento eu vou mostrar então como que a gente faz o Pose Reader nesse teste aqui, tá? É uma cena de teste onde eu tenho só um FK-Line simples aqui, ó, com dois segmentos, e eu vou criar o rig dele e esquinar nesse nosso cilindro aqui que eu criei, tá? Então eu vou simplesmente aqui criar o skinning, isso. E aqui, ó, a gente tem o skinning funcionando, tá? A gente vai aprender a técnica dele agora. A gente tem um skinning que faz isso daqui, ó. Tá bom? Ele não tá bonitão demais. Por quê? Porque eu nem fiz a pintura de skinning. Vocês estão vendo que é a pintura simples do Maya. Eu vou fazer uma pintura de skinning bem rápida para vocês verem. Só para a gente ter um skinning mais favorável para a gente aprender essa técnica. Então eu vou passar toda a influência para o primeiro dot e o segundo dot só vai esquinar daqui para frente. Valor 1 e eu vou fazer o smooth dele aqui, tá? Pronto. Essa aqui é uma pintura um pouco mais bem feita do que a do Maya. Ele deforma um pouco melhor, mas mesmo assim, olha lá, não dá para ter um resultado 100% aceitável numa produção. Principalmente quando a gente tem um braço do personagem que ele não pode perder volume. Então, o Pose Reader é basicamente uma técnica que a gente utiliza para melhorar essa deformação de skinning. Então vamos lá aprender como que faz ela. Primeiro a gente tem que ter uma cópia do nosso modelo e eu vou trazer ele para cá, para fora, um pouquinho para trás. Eu vou dar um unlock aqui, unlock attributes e cadê? Unlock attributes, isso. Aí eu posso trazer ele um pouquinho para fora. E essa minha target aqui, ela vai ser vou usar ela como blend shape para corrigir aquela deformação que a gente tem lá. Então eu vou chamar ela, por exemplo, model fix target, tá? Vou fazer bem simplório mesmo. Então ela vai entrar aqui como blend shape. A gente vem aqui usar nesse caso in the form blend shape. Ela vai entrar como blend shape. Ela está aqui o nosso blend shape. Quando eu ativar ela, eu quero que ela corrija essa pose aqui, por exemplo, quando tiver menos 90 graus. Então manualmente fazendo, o que eu preciso? Eu preciso vir aqui, pegar esses vértices aqui, que é onde eles estão sendo deformados ali no modelo. Aí vocês vão ver como que é complexo fazer manualmente, ó. E eu tenho que ir acertando eles aqui, ó. Olha como é estranho, a gente mexe no modelo aqui e ao mesmo tempo ele está mexendo ali e vai corrigindo. Mas é essa mesma a ideia, tá? A gente vai corrigir aquela pose através de uma target de blend shape. Ó, aqui eu peguei uma coisa muito grande, não dá, eu tenho que pegar um pouquinho menor. E acertando assim, ó, vamos dizer que lindo que eu sou, um ótimo artista de corrigir. Bom, pode parecer que não foi tão difícil, mas foi muito difícil ver isso. Então imagina que eu ainda tenho que corrigir essa pontinha aqui, ó, tem que vir aqui de novo, corrigir ainda essa lateral ali para ele vir mais para cá, sabe? Nossa, é bem complicado. Eu não vou perder muito tempo nisso, porque vocês já viram que é bem difícil fazer uma target dessas na mão, tá? Mas essa target, por exemplo, ela só vai funcionar para corrigir ali. A gente liga e desliga o nosso fix e ele se chama morph corretivo exatamente por isso, porque ele vai corrigir com uma target de morph, ou seja, uma target de blend shape. E ele tem que desligar quando a gente voltar isso aqui a zero, ó. Ele tem que desligar quando isso aqui voltar a zero, tá bom? Aí ele vem aqui e desliga valor zero. A grosso modo, o que ele precisaria fazer? Ele precisaria vir aqui num set driven key e você usaria essa target aqui como target de set driven key. Vamos dizer que
a rotação desse controle aqui, ó, em Y, seria o nosso driver para o nosso driven, que é o set driven key aqui que a gente está recebendo. Então vamos dizer que quando esse aqui rotaciona 90 graus, menos 90 graus, né? Aí essa target de blend shape ela vai a 1 e marca o keyframe de driven key e olha, tá feito uma simplória utilização do morph corretivo. Isso daqui é muito simples. Profissionalmente vai ser muito difícil ter um projeto tão simples assim que a gente consiga, com a rotação de um controle, resolver a nossa situação. Por quê? Porque muitas vezes a rotação do Maya é calculada em Euler, Euler que a gente chama, né, na matemática. Então o Euler ele vai calcular os ângulos e às vezes ele vai mudar um pouco os ângulos se tiver 3 eixos rotacionados. Isso aí vai dar uma bagunça no set driven key. Então a gente não utiliza o set driven key profissionalmente para fazer esse tipo de conexão, porque ele vai dar problemas para a gente no nosso trabalho. Então como que a gente faz? Eu vou mostrar para vocês a ferramenta que vai justamente fazer esse trabalho para a gente. A gente vai direto ler nos joints e a gente vai utilizar ela para fazer essa correção. Então eu vou dar um break aqui desse teste, tá? Que eu vou dizer para vocês que esse aqui foi um teste. Agora a gente vai passar para uma nova cena, onde eu vou criar um novo morph corretivo já num personagem. Eu vou abrir ele aqui, que é esse daqui, ó, arm00, um personagem. Já tem o rig dele, todo com skinning. Ele é bem simplório mesmo, mas, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ver que o braço dele não tá bonito. Se a gente rotacionar assim, ele não tá corrigido como deveria corrigir com o morph corretivo. Então essa cena foi pronta para a gente realmente trabalhar o morph corretivo desse personagem nesse lugar. Eu vou fazer nesse caso para o cotovelo, tá? Então vamos lá. Como que a gente faz profissionalmente? Criar uma duplicada dele e ficar mexendo nos vértices é muito difícil. Então a gente pode usar plugins para isso, que são algumas ferramentas de scripts que você pode encontrar também para fazer, que se chama Sculpt, né? Que você vai esculpir o seu modelo já esquinado, ou então você vai utilizar uma coisa do Maya, que o Maya já tem um painel que ele habilita isso para a gente, tá? Que é as versões novas do Maya, ele tem esse painel, ele está aqui em Window Animation Editor, você vai buscar pelo Shape Editor. O Shape Editor é esse daqui. O Shape Editor você vai fazer uma nova Blend Shape para esse modelo. É a mesma coisa de criar uma Blend Shape. Aqui eu vou chamar ela de Body Blend Shape BS, tá? Ele está aqui abaixo, tá? Do nosso Skin Cluster. Lembra que tem a ordem de deformação. E aqui eu vou adicionar uma Target para ele. É só o botão direito, pede Add Target. Ele vai adicionar uma Target. E ele já pediu aqui para a gente, ó, um Edit. Ou seja, ele já está editando essa target quando ele cria ela. Então eu vou chamar ela, por exemplo, de Body Left Elbow Fix Target. Ó, lembre-se que esse aqui ficou um pouquinho pequeno, né? Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Ó. Target TGT, que é o nome da target que eu coloco, tá? Aqui você liga e desliga a target, que ele está acionando ali, e você já está com o botão Edit acionado. Ou seja, se você colocar o personagem numa pose, aqui eu vou mudar ele para FK, né? E vou rotacionar aqui, por exemplo, no tamanho que a gente quer. Por exemplo, menos 90, que é o que a gente está fazendo, menos 70. Acho que menos... Vamos fazer ele ficar retinho aqui. Vamos dizer que é menos 60. Tá bom. Menos 60. Se você estiver fazendo um personagem mais complexo, com todos os morph corretivos, eu não sugiro você colocar nome simples assim. Eu sugiro que você coloque o nome da articulação, você coloque o nome do eixo que você está rotacionando no seu controle e qual a direção, se é positivo ou negativo. Aí você vai ter left elbow, nesse caso, rotate x 60 negativo. Aí você já sabe que é o morph corretivo para esse lado, tá? Então, nesse momento que eu já estou com ele em Edit aqui funcionando, eu posso vir aqui nos vértices e editar. Ó. Isso aqui que é muito legal. A gente consegue mudar esses vértices aqui sem muita dor de cabeça
editando assim os vértices, ó. Tá? Aí você vem, acha a posição que ele deve ficar. Eu vou fazer bem rápido aqui para vocês, para a gente não perder muito tempo. Então, desculpa, se fosse profissionalmente, a gente faria isso daqui bem devagarinho, ajustando cada uma das poses para ele ficar bem bonito, né? Mas vamos dizer que a gente vai fazer bem rápido. Como ele ficou uma coisa calombo aqui, né? Uma coisa maior, eu vou passar um pincel de Sculpt, que a gente também pode usar, que é o Sculpt Geometry Tool. E você pode usar ele, por exemplo, com o Relax ou com o Smooth. Aí aqui, por exemplo, ele está no Relax. Eu vou diminuir o tamanho dele e dar uma pinceladinha aqui, ó. Ele está dando algum erro aqui embaixo para mim, ó. Tá dando algum erro de ciclo aí, mas é do Maya mesmo, não precisa se preocupar não. Seria alguma coisa que o Maya não foi legal. Aí, vamos dizer que ele, quando aumenta ali, quando ele dobra o cotovelo, ele quer também aumentar um pouco o bíceps. A gente pode vir aqui e dar uma aumentadinha, ó, de leve para não exagerar e não ficar feio demais, tá? Aí vamos dizer que isso daqui, ó, é a correção dele. Eu posso clicar aqui em Edit para desligar e aí a gente tem o morfo corretivo criado direto na pose, tá? Isso daqui é muito útil para a gente poder colocar o personagem na pose e esculpir mesmo a deformação que a gente quer, tá? Lembrando que se a gente voltar isso aqui para 0, olha, o nosso sculpt está todo detonando ali, o nosso, digamos, a nossa blend shape de corretiva está acionada em valor 1 e que está ruim para a gente, tá? Então, para a gente usar, em vez de usar o Set Driven Key aqui, que eu tenho certeza que ele vai dar problema, a gente não vai usar o Set Driven Key. A gente vai usar um outro node, que agora a gente vai entrar com o node do Pose Reader. O Pose Reader que eu estou mencionando é o Pose Reader do DP Auto Rig System, que ele está aqui na parte extra, tá? Aqui você vai encontrar, tem em algum lugar aqui, Pose Reader. Aqui o Pose Reader, você vai clicar nele, ele está aqui. E aí você vai encontrar essa janela. Essa janela ela vai fazer o quê? Você vai selecionar dois joints da sua articulação, que você quer fazer o cálculo de rotação dela, e você vai criar aqui um Pose Reader para ela. Ele vai adicionar nessa cadeia de joints de você alguns locators que vão servir como cálculo, tá? Basicamente assim, ó, você vai ter que selecionar lá nos seus joints. Aqui eu já sei que nossos joints estão no left arm. Deixa eu encontrar aqui, ó. Esses são os joints. A gente utiliza normalmente sempre os joints da cadeia esquinada, ou seja, da cadeia principal. Aqui nesse momento ela não está esquinada, porque a gente utiliza ribbon nesse nosso trabalho. Mas aqui você vai, por exemplo, selecionar o shoulder e o elbow, que são as cadeias principais, que vão levar o ribbon, que vão levar o skinning, tá? Selecionando essas duas, primeiro o pai, depois o filho. Aí você vem aqui e cria, por exemplo, o Pose Reader, que na verdade seria, por exemplo, o Left Elbow Fix. Vou pôr assim porque é para ser simples, tá? Eu vou criar, ele vai criar para a gente um node de Pose Reader aqui, e esse node de Pose Reader da interface é onde eu controlo o eixo que ele vai ler para extrair a pose que eu quero, qual a ordem da extração dessa pose e também o ângulo que eu vou marcar para que o Pose Reader seja ativo nesse ângulo aqui, tá? Então vamos lá. Basicamente o que a gente tem na hierarquia, ele criou alguns locators novos dentro de grupos, tá vendo? Que dessa forma. Eu ainda pretendo alterar esse script para que esses grupos sejam feitos em um grupo à parte, que todos os Pose Readers não entrem na hierarquia e que ele fique no grupo data, tá? Mas isso ainda eu vou fazer uma implementação e é um detalhe assim para mudar no futuro, tá? Vamos lá. O que a gente faz com esse node criado? Ele cria para a gente esses locators e vai criar uma série de nodes, olha, calculando a extração do ângulo, né? Ele vai pegar a matriz, ele vai fazer uma decomposição dela, vai tirar a rotação, vai achar tudo isso daqui que está pedindo nesse painel. Ele faz esse cálculo e no final ele tem um node de ativação, que é o Multiply Divide, que é esse node aqui, ó, tá? Esse node de ativação a gente tem que dizer se ele está ligado ou desligado. Então a gente vai ter um atributo no nosso controle para ligar ou desligar o nosso morfo corretivo, que vai conectar aqui no input 2x. Eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, no Node Editor, ó, Window, Node Editor, a gente vai ter aquele
node ali, que eu vou dar uma conexão de entrada e saída nele. Então aqui vocês vão ver que ele tem uma série de nodes de cálculo. Tem aqueles dois locators que eu mostrei para vocês, ele vai extrair o ângulo, ele vai fazer os cálculos de normalização e não vou entrar em detalhe nisso porque é complexo. E no final ele entra no node de Pose Reader Data, que é um node que ele vai calcular isso tudo. Antes de entrar nesse node de data, ele tem esse daqui, ó, que é o nosso node que eu acabei de mencionar para vocês, que é um active dele, tá? É um multiply divide, então é só a gente conectar nesse valor 2 aqui um atributo, ou seja, a gente vai criar um atributo aqui nesse controle, que vai ser o add attribute, a gente chama ele de corrective. Ele é float de 0 a 1, que é para ligar ou desligar ele. Se ele tiver 0, ele está desligado, se ele tiver 1, ele está ligado. Então dá um OK. Esse atributo aqui, ó, corrective, a gente vai adicionar ele aqui e conectar ele no nosso multiply divide. Então basicamente a gente tem aqui o corrective, vai conectar aqui no input 2x, tá? Essa conexão aqui é a conexão que a gente precisa fazer para ele funcionar para a gente, tá? E o output dele em x aqui, ó, que é o que ele está dizendo, conectou ou não conectou e calculou ou não calculou o nosso morph corretivo, vai entrar no nosso blend shape. Então aqui eu seleciono o nosso blend shape node, edit, select node, adiciono ele aqui. E aqui a gente vai entrar no nosso weights do nosso blend shape node, o nosso morph corretivo. Então esse aqui vai controlar o nosso morph corretivo. Feito isso, ele está entrando valor 0 lá. Sim, está entrando valor 0 porque não temos rotação nenhuma ainda acontecendo, né, que é a rotação do joint. E ele está com conexão com corrective 0. Então, vou colocar o corrective 1, ou seja, o nosso node aqui já está sendo calculado. Quando o ângulo entrar, ele já vai funcionar. Então, vou rotacionar aqui, vocês vão ver que o ângulo está menos 68. Vamos colocar menos 60, que é o ângulo que a gente queria acionar. Ele está entrando 0 aqui, então não está aplicando o morph corretivo. A gente tem que descobrir aqui, ó. Primeiro, acerta o ângulo, tá? 60. E vou encontrar o eixo aqui que ele tem que girar. Vamos ver se é o x. Ó, no caso é o x. Então agora ele está valor 1 aqui. Ó. 1 vezes 1, ele vai sair 1 lá na blend shape. Entra 1. Então agora, se ele não rotacionar, ó, ele não tem problema. Então, ou seja, é um set driven key super elaborado que ele passa por nodes de cálculo e ele vai saber realmente se a rotação deles estão ou não para serem ligadas. Então, se eu rotacionar outros eixos aqui, ele não vai dar problema, porque ele conectou diretamente no nosso node de cálculo de Pose Reader, tá? Lembrando que esse atributo aqui pode ligar ou desligar o nosso correctivo. Por que precisa ligar e desligar ele, Danilo? É simples. Porque às vezes você tem um personagem super cartoon que você quer colocar ele com uma deformação super grande lá nessas coisas de vamos dizer, borrachinha, né? O braço borrachinha. Então aqui, ó, está entrando um blend shape corretivo que não é desejável. Ele queria o braço todo retinho. Então você vai lá e desliga o corretivo. O animador tem o braço todo molinho, igual o cartoon, sem o morph corretivo. Então é nesse momento que é útil esse atributo dele ligar ou desligar o corretivo. Mas lembrando que se a gente voltar tudo a 0 aqui, ele vai funcionar para a gente como a gente espera, que é uma deformação bonitinha, tá? Tem uma coisa a mais para eu falar para vocês desse morph corretivo através do Pose Reader, que é como criar in-between para esse morph corretivo, tá? Aqui nesse caso ele está bem bonitinho, ele tem um ângulo feito certinho. Eu vou fechar aqui, vocês vão entender quando a gente vê no nosso Shape Editor, Window, Animation Editor, Shape Editor. Aqui, ó, nosso Shape Editor está ali e ele está bem bonitinho. Mas digamos que a gente queira criar um movimento, porque aqui está muito bem feito, olha, ele está bem certinho. Mas vamos dizer que ele ficou com um carocinho maior aqui na hora que ele estava dobrando na metade do caminho. Então a gente pode vir aqui no menos 30 e fazer um corretivo
de in-between, ou seja, a gente faz entre o corretivo 0 e o 1, a gente cria uma target ali. Você poderia criar várias, aí ele daria todo um movimento de musculatura repuxando para vários lados para dar o resultado final. Eu vou criar uma aqui para vocês verem simbolicamente. Então a gente pode vir aqui com o botão direito e pedir Add In-Between Target, tá vendo? Ele vai criar para a gente aqui, ó, uma target vermelhinha no valor de 0,5, ela já está em Edit. A gente poderia vir aqui e melhorar um pouco esse nosso shape, fazendo ele ficar um pouco menos esticado para lá, ó. Alguma coisa desse tipo, tá? Só uma coisa meio de demonstração para vocês, ó. Aqui eu não sei se ele vai ficar tão bonito, mas vamos dizer que é assim. Aí quando eu tiver terminado, eu clico aqui, ele sempre dá erro, não sei porquê. Aí você clica no outro Edit e clica de novo, ele já vai ter funcionado, tá? Aí vocês vão ver que, olha, o morfo corretivo está funcionando do jeito que a gente quer. E como ele já está conectado, ele vai passar por essa target de in-between ali, enquanto ele faz a correção. Ó. Então ele vai em 0, ele não tem nenhum blend shape ali. Aí quando ele estiver no 35, ele aciona no 30, né? Que no caso é o 50%, ele vai acionar esse target aqui de in-between e depois ele vai acionar a final, tá? Então isso daí é uma forma de fazer in-between. Lembre-se que tem que fazer com bastante cuidado para que ela não atrapalhe uma a outra, tá? Ela tem que ser contínua uma a outra, tá? Para finalizar esse vídeo, que eu acho que já deu para a gente entender bastante como que cria esse tipo de controle, eu vou mostrar para vocês as partes onde um personagem normal, humano, ele vai utilizar blend shape corretivo de como se chama? Correctivo e morfo, igual a gente está fazendo, tá? Eu vou mostrar as partes mais importantes que a gente usa e eu acho que é por aí. Se você entendeu a técnica, essa é a técnica que a gente utiliza utilizando o The Peltor Rig System. Espero que você tenha gostado. E agora as partes onde a gente mais utiliza. Mais utiliza realmente cotovelo e joelho, tá? Olha aqui o joelho dele, como ele está deformando bem feio. A gente teria que corrigir essa parte aqui do joelho e essa parte de trás também do joelho, para ele não ficar atravessando um ao outro. Aqui embaixo também, normalmente, se o projeto for maior qualidade, a gente também utiliza aqui embaixo. Aí eu vou voltar e vou mostrar para vocês. Aí embaixo vai ser nessa rotação aqui, que a gente corrige essa deformação. E também para trás, a gente corrige essa deformação. Ele tem que fazer um caminho aqui assim, ó. Ele não faz esse vinco para dentro. A gente também corrige para dentro, aqui, para não estragar, e para fora, para não estragar, tá? Esses são os pontos do tornozelo, onde a gente faz. O joelho é só naquele lado mesmo. Às vezes a gente corrige aqui entre a interseção da perna com o corpo, tá? É muito utilizado na clavícula, principalmente quando ela levanta. Porque olha aqui, com skinning, só com skinning a gente não consegue, a gente perde volume aqui nessa parte que é o deltoide, que é essa parte acima aqui que puxa a clavícula para cima junto com o omoplata. Então, essa parte aqui a gente também criaria um morfo corretivo para ele corrigir ali. A gente também criaria quando a clavícula vai para frente, corrige aqui o peitoral, tá vendo? Ó? Ele tem que fazer uma melhora. E a parte do deltoide quando ela vai para trás. Então, o skinning, somente o skinning, a gente não consegue fazer um resultado 100%. Para a cabeça, a gente faz tanto ela para trás, para corrigir essa entrada aqui, a gente faz uma curva melhor aqui no morfo corretivo. E na cabeça para frente também, a gente não deixa essa coisa estragada aqui, ó, do nosso maxilar entrando no queixo, sabe? A gente faz aqui ele ficar todo bonitinho, de uma maneira que ele não atravesse uma geometria na outra e fique feio. A mesma coisa aqui, ó, quando a gente vai para um lado e para o outro, a gente também faz um morfo corretivo para cada um dos lados. E agora uma última dica, se a gente quiser criar o mirror dessas targets, a gente tem como fazer ele de várias vezes. Eu vou mostrar para vocês pelo The Peltor Rig System como que a gente faz, que é a maneira mais segura que eu conheço. Então a gente precisaria extrair essa target. Então a gente pode vir aqui no Window, Animation Editor, Shape Editor. Tá finalizando, viu, pessoal? Só não se preocupe que já está terminando. Olha, eu tenho que vir aqui nessa target e vou pedir, por exemplo, o rebuild dela aqui, ó. Rebuild target, ele vai criar para a gente a target como ela foi modelada. Olha lá, lembra que a gente fez um modelo
lá no nosso cilindro no início do vídeo, esse é o mesmo tipo de target que a gente tem ele, tá? A gente criou o rebuild dela. Então eu sempre faço um duplicate dela, deleto para não afetar nada no que a gente já tem. E essa target aqui, eu vou fazer um mirror dela. Como que eu faço um mirror? Primeiro tem que ter a base. Aí a base precisaria estar sem nenhuma influência do skinning, nem nada. A gente faz um duplicate dele. Tá? Então essa aqui é a minha base. Essa aqui é a minha body base. Base target. Então, para utilizar o DP Auto Rig System, ele tem um sistema que faz um mirror de target. Então, você pode vir aqui no Extra, aí você pede Target Mirror, tá aqui. Você vai dar load aqui no seu modelo original, que no caso é o Body Base Target. E depois você vai dar load no seu objeto que você quer fazer o mirror. Então, você dá load nele aqui na Target List. Quando você fizer o mirror, ele vai criar para você o mirror de um lado para o outro. Então, ele às vezes demora um pouco a calcular. Eu aconselho que vocês, antes disso, façam um Wrap Deformer por Surface, que aí o cálculo dele vai ser muito mais rápido, tá? Então, depois que ele fez isso, ele já gerou para a gente a nossa target do outro lado. Olha, aqui tá vendo que ele está do outro lado. E essa target, você entraria ela no nosso Blend Shape, criaria um novo, como se chama, Pose Reader por lado de lá e usaria a mesma técnica de Connect do atributo no nosso Active Multiply Divide, e do Active Multiply Divide vai entrar no seu slider lá da sua Node, Blend Shape Node, tá? Então essa é uma forma de fazer. Tem outra forma também que eu acho que talvez seja mais simples, mas que talvez a gente não usa muito ainda, por causa que o Shape Editor, quando ele foi lançado, que é esse painel aqui que eu mostrei para vocês, ele veio com muitos erros. Eu levei muitos anos até a confiar nesse painel para poder trabalhar e até mesmo para mostrar a vocês como que se faz, mas de repente pode ser interessante, se ele já está bem estável no Maya e nas próximas versões também estiver estável, a gente fazer esse tipo de cálculo aqui. Olha que legal, a gente pode clicar botão direito em cima dele e pedir Duplicate Target, aí ele vai criar uma nova target com um copy aqui, ó. A gente vem aqui e pede, por exemplo, Write. Então ele vai gerar para a gente a nossa target igual àquela primeira, só que a gente vai pedir botão direito e pedir aqui, por exemplo, ó, Flip Target. Quando ele faz o Flip Target, essa target ela vai gerar aqui do lado de cá, olha lá agora, ó, tá vendo? Então parece que o cálculo agora está bem estável e pode ser confiável. Então eu deixo para vocês aí a aventura, se vocês quiserem confiar na ferramenta do Maya, essa daí. Se não, eu apresentei para vocês as ferramentas que a gente utiliza. O Maya também tem um Pose Reader, mas eu não utilizo porque realmente ele dá muitos problemas. Então eu prefiro utilizar essa ferramenta que a gente criou e que é estável e que a gente sabe o que está acontecendo ali sem nenhum bug, tá? Então fica aí a dica para vocês fazerem o Pose Reader. Espero que vocês tenham gostado, que isso melhore a qualidade do rig de vocês, porque a intenção de criar um Pose Reader e um morph corretivo é justamente melhorar a qualidade da deformação do nosso personagem. Lembre-se, tem muitos lugares para deformar, então normalmente, se o projeto te der tempo de trabalho e prazo para isso, você vai acrescentar principalmente nos ombros, na clavícula, aqui no deltoide, no cotovelo e no joelho, que são os lugares que a gente mais pode criar esse tipo de corretivo quando o projeto permite. Se o projeto permitir alta qualidade, você vai colocar em todos esses lugares que eu te falei e também em cada uma das falanges da mão, porque você vai precisar corrigir a deformação de cada uma delas com um Pose Reader em cada uma das falanges. Imagina o trabalho que dá, é bastante. Então, essa ferramenta realmente ajuda muito a gente a automatizar e tornar mais fácil o nosso dia a dia do trabalho, tá bom? Essa foi a técnica então que a gente aprendeu sobre o Pose Reader. Eu considero ela um pouco intermediário para avançado, principalmente se você for fazer todo o cálculo por você mesmo, aí vai ser bem avançado esse tipo de setup, tá bom? Espero que tenham gostado disso aí. Muito obrigado, valeu!